o altar da idolatria sexual. O que é a idolatria sexual? Todo altar é ligado a um trono. E todo trono é ligado a uma potestade, a um rei. Você precisa entender isso. Então, quando fala sobre idolatria sexual, é quando a vida da pessoa gira em torno do sexo. Eu recebo muitas perguntas dentro dessa área. O interessante é que as pessoas já têm a resposta. Tem muita gente que, por exemplo, o sexo, ele é, inicialmente, de onde que vem o sexo? Vem de Deus. Deus é que Deus cria o homem, em Gênesis 1, verso 27 e 28, ele diz, olha, frutificai, multiplicai e sejam fecundos. Então, quem criou o sexo foi Deus, né? Deus viu tudo que tinha feito, Gênesis 1:31, e era muito bom. Foi isso. Então, o sexo em si não é pecado. O problema é que as pessoas usam o sexo como meio de buscar um prazer ilícito e de maneira fora do princípio de Deus. O sexo não é pecado quando ele é feito dentro do casamento. E ponto. É a resposta mais simples. Quando que o sexo ele é legítimo? Quando ele é celebrado dentro do casamento. Só que hoje as pessoas estão criando casamento alternativo. Tu tá vendo aí que tem lugares que tem gente casando com bicho. Tem gente casando, é o trisal. Tem gente achando que isso é casamento. Então, muita gente se separa, e era um problema daquele tempo lá, Mateus 19, Mateus 57, e aí, posso me casar de novo? Então é isso que a gente vai tratar hoje. É tratar a respeito do sexo como bênção de Deus, mas como que a bênção do sexo pode virar uma desgraça. A bênção do sexo pode ser... Porque o sexo é a experiência de maior intimidade entre duas pessoas. A gente está conversando aqui, mas dentro do sexo, as pessoas se desnudam. É por isso que a aliança sexual é muito forte. Eu tenho esse livro aqui, ó, Aliança de Almas. O poder espiritual da sexualidade. Eu trato aqui do mais simples para aquilo que é mais complexo. Aí eu falo sobre sensualidade, sobre lascívia, sobre desejos promíscuos, sobre olhos assanhados, sobre pornografia. A indústria pornográfica é bilionária. Sobre como que isso influencia na sexualidade de todo mundo. Como os filmes, as novelas, as séries usam o sexo para atrair, para cativar o seu cliente, né? Eu falo sobre adultério, eu falo sobre por que o adultério ele destrói de uma maneira tão severa a vida das pessoas, a chamada identidade sexual trocada, a homoafetividade, a prostituição. Então, apesar de ser santo, o sexo sem Deus e sem os princípios de Deus vai produzir pessoas solitárias. Algo que eu sempre digo, quanto maior o número de parceiros que uma pessoa tiver, mais sozinho ele vai ficar. Mais infeliz. Mais infeliz. Muito sexo, nenhuma intimidade. Você vê que a mulher samaritana, ela tinha necessidade de intimidade e de ser feliz. Ó, tive 5 maridos. O sexo, ele vem de Deus. E o diabo pegou isso como uma ferramenta para destruir isso que Deus fez e conturbar isso que Deus fez. O diabo odeia Deus. O diabo odeia o sexo. O diabo odeia a igreja. O diabo odeia o profeta. Tudo que é de Deus, ele destrói. Então tem o sexo pervertido, tem a igreja satânica, tem o falso profeta. Tudo que Deus levanta, o diabo, o que ele faz? Ele destrói. Isso você tem que entender. Ele tenta... Destrói não. Ele tenta perverter. Ele introduz princípios errados. Então, tem coisa... quando a gente fala de sexo, né? Você tem que ser tão cuidadoso, porque se você for irresponsável, achando que lidar com sexo é fácil demais, você acaba machucando os outros. Você vê, Davi caiu, Abraão caiu, Salomão caiu,
Tinha um pastor famoso, gostava muito dele. Quando eu era garoto, Caio Fábio, caiu. Jimmy Swaggart, caiu. Então são pessoas, cara, o sexo, ele produz tanto prazer, a pessoa vai ficando solitária e ela quer buscar o quê? Intimidade. Não é bom que o homem esteja só. Então a gente tem que se preocupar. Você vê que Jacó é um personagem central e inicial da Bíblia. Ele vem da família patriarcal, né? Neto de Abraão, filho de Isaac. Ele foi enganado pelo sogro dele aonde? Na área sexual. Ele gostava de uma, o sogro deu um pileque nele, ele casou com outro. Uhum. Você vê que a própria Raquel, que era a mulher que ele amava, como ela não conseguia engravidar, ela vou dizer assim, que ela comercializava favores em troca de sexo. Pegava mandrágoras. Naquele tempo achava que as mandrágoras podiam, uma planta medicinal, né? Podia fazer com que a mulher ficasse mais fértil. Você vê que o próprio filho de Jacó, a Rúben, aquela bagunça em casa. Jacó tem 4 esposas, 2 mulheres, 2 concubinas. O próprio filho mais velho se deita com uma das concubinas. Quer dizer, é uma bagunça. O vizinho, o vizinho Siquém, estupra uma das filhas de Jacó, Diná. Então, o outro filho, Judá, transa com a própria nora. Então, essa realidade sexual, ela só é quebrada quando? Quando José, o 11º filho, naquele tempo, o caçulinha, né? Benjamim não tinha vindo ainda, ele se recusa a deitar com a esposa do Potifar. Falou, eu não vou fazer isso aí. E por trás do sexo existe uma aliança. E como essa aliança é feita? O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. A aliança é feita não só quando o ímen da mulher rompe. O sêmen, ele é espiritualmente poderoso. Então, quando o homem e a mulher se deitam, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, que aquele que se deita com a prostituta se casa com ela. Ah, foi só sexo. É uma aliança de alma. É uma aliança. Essa expressão aliança de alma, ela está na Bíblia numa única passagem, em 1 Samuel capítulo 14, e está falando de amizade. Não está falando de sexo. Ele fala da amizade de Davi com Jonatas. A alma dele se colou. Sim. Mas ela tem sido usada para expressar a aliança sexual. Então, quando uma pessoa faz sexo com a outra, ela se repara. Olha que interessante. A pessoa, o garoto novo, hoje a gente está pegando assim, cada vez mais cedo, as crianças estão sendo incentivadas pela cultura, pelas escolas, pelos professores, pelas mídias sociais, a transar cada vez mais cedo. Olha que maldade. Quando você transa, você casa. Ali há uma conexão de almas. Certo. Aí o pai descobre. Minha filha está transando com fulano. É esse fulano que é o culpado. É o pai do fulano. O que ele faz? Pega a garota, tira do colégio, muda de cidade, manda morar com a avó, que mora lá na cidade do interior. Essa ruptura provoca algo chamado um divórcio espiritual. E o divórcio provoca o quê? Luto.
Aí você vê um monte de criança de 13, 14, 15 anos em depressão. A primeira coisa que eu pergunto assim, cara, você tem namorado? Tem namorado? Você transou com ele? Então, quer dizer, a pessoa transa, ela se liga na alma, e aí depois ela rompe. Por quê? Um adolescente não é capaz de sustentar o peso da responsabilidade do casamento. Gente, o casamento vai exigir emoção curada. O homem é uma ruptura. Quando a pessoa transa, ele deixa pai e mãe. Aquela cobertura espiritual que o pai produziu não existe mais. Eles fazem uma nova carne com uma única com carne outra com criança. pessoa. A estrutura do casamento ali, ela é muito frágil. Então, pastor, mas não casaram na igreja, não fizeram festa. Gente, as pessoas são tolas. A conexão sexual provoca uma conexão espiritual. Então é por isso que você está vendo um monte de criança aí se cortando debaixo do braço, se automutilando debaixo da perna, tentando provocar um turbilhão de emoção. E aí quando você corta o corpo libera um anestésico, vou chamar assim, que tenta curar a alma dela. O verdadeiro casamento, então, não é o que acontece no altar, que todos veem. O verdadeiro casamento acontece quando vai para a noite de núpcias. Casamento perfeito, ele tem 3 colunas. A bênção dos pais, a bênção da igreja e a bênção do governo, por incrível que pareça. A pessoa tem que casar no papel, ele tem que casar com a bênção dos pais. Deixar pai e mãe não é roubar a filha dos outros e casar. Não é rebelião. E tem que ter a bênção no altar. Na verdade, a gente chama aquilo de casamento, mas o casamento vai acontecer na cama. Então, quando os casais se deitam e fazem sexo, é ali que a alma se gruda. Entendi. O que está acontecendo hoje? Cada vez mais, um monte de gente tendo um monte de experiência sexual sem nenhuma intimidade. Os pedaços das pessoas. Então, casar significa fazer de 2 um só. Não são mais 2, são 1. Quando você separa, você rasga uma pessoa em 2 metades. Espera aí que eu vou te pegar e vou te dividir. É como se colasse 2 folhas de papel uma na outra. Isso a gente aprende na escola bíblica assim, né? O pessoal cola 2 folhas de papel, depois espera secar e quando seca tenta separar as 2. E vê que parte de uma folha fica na outra e as folhas 2 se espedaçam inteiras, né? Basicamente. Exatamente. Só que o que as pessoas querem? As pessoas querem a felicidade sexual, mas não querem o casamento. Então as pessoas ficam envolvidas com a paixão. Primeira coisa que a pessoa vê hoje, cheguei, me interessei por ela, ele vai lá e transa. De cara. Sem saber se é marginal, se é viciado, se é um problemático, se é um adoentado emocional, se é um porcão, se é um devedor quanto mais, se é um violento. A pessoa não quer saber. Encontrei aqui, saí na balada, achei a menina. Ele não sabe nem com quem que ele está fazendo. Então, quando a gente fala sobre prisão de alma, quer ver onde é que a prisão de alma fica? Nos abusos sexuais. O abusador, ele provoca uma prisão na alma da pessoa. Você pega gente que foi abusada, homem que é abusado pela mulher que é abusada por homem que é abusado por homem, mulher que é abusada por mulher, por avô, por padrasto, dentro de casa, por irmão, por irmã. Essas pessoas, se não houver o perdão, é a chave da liberdade aí. Só que a pessoa diz, não, ele não merece ser perdoado, ele me abusou. Então, essa porta ele nunca consegue sair da jaula. A libertação está ligada diretamente ao perdão. Isso dói. A pessoa fala assim, eu quero ser liberto sem perdoar. Não vai ser liberto. Então, o meu compromisso aqui é com a verdade. Porque isso dói. Dói eu dizer assim, eu vou ficar no prejuízo. E libera um peso da pessoa também, né? Libera, mas ela acha que ela tem direito, porque uma injustiça que foi feita contra ela, e aquele que abusou tem que pagar caro por isso. Então ela fica com... Querendo fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente.